Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Batistino aqui com Manuel Fuela. Tudo bem, Manu? Tudo bem, olá. Obrigado por você ter vindo hoje, né? Não, eu que agradeço a oportunidade de participar do teu programa. É uma honra ter você aqui, viu? Advogado e hoje, atualmente, já foi reitor e atualmente vice-presidente da FMU. Exatamente, eu tenho essa carreira jurídica, que é a minha de origem, de formação. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado. Quando fiz mestrado, pensei, quando eu voltar para o Brasil, eu quero seguir também, em conjunto, uma carreira acadêmica. E essa carreira virou uma carreira de executivo, com função também administrativa. E você fez mestrado em quê? Eu fiz em Direito Internacional em Washington, na capital. Nossa, eu adoro lá. Não, sensacional a cidade, morei 3 anos. Nossa, se eu me aposentar, eu quero morar lá. E eu tive uma outra oportunidade, que eu trabalhei no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento lá, porque quando eu terminei o programa, me apareceu uma oportunidade por lá. É que depois o escritório, olha que gozado, onde eu tinha sido estagiário antes de ir para lá, porque eu fui muito novo, recém-formado, me convidou para voltar com proposta de sociedade. Lá em Washington tem uns restaurantes que não tem em qualquer lugar do mundo, sabia? Eu comi uma comida da Argélia, um restaurante argeliano, que comia só com a mão, assim, tipo da África. Ah, sim. Tem um assim e tem um egípcio. O egípcio também? Também. Que você come com um tipo de pão e com o pão é que você pega o alimento. Sem talheres. E os museus também são incríveis de lá, né? Os museus têm uma fundação chamada Smithsonian, tem uma avenida que é o Mall, toda ela com museus. O aeroespacial é o mais famoso porque tem a Apollo 11, etc. E tem a M Street, que é uma rua de Georgetown, que é um bairro boêmio de Washington, onde eu recomendo, tem os melhores restaurantes. Que legal. Doutor Manuel, eu queria dar um presente aqui, que é da Le Creuset, que é a nossa patrocinadora. Alexandre Pinto, muito obrigado. Que é uma garrafinha, um squeeze aqui, já está com a sua água geladinha para você tomar. Olha só, hein? Muito obrigado. Obrigado, viu? Mais uma ótima lembrança aí do teu programa. Obrigado aqui. Ó, já está escrito VIP Batistini aí. Muito legal. Obrigado, viu? Também queria agradecer hoje a Pedra Forte, na pessoa da Cíntia Parada, www.pedraforte.com. Cíntia, muito obrigado. Ó, tem 2 construções aqui do edifício Rubens Parada, edifício Valdir Beira, maravilhoso ali na Rebouças. Chama o Manuel ou doutor Manuel? Manuel. Mas você falou que você gosta de ser mais Furrela, né? Furriela. Acabou pegando mais, né, por conta da atividade profissional, né? Manuel ficou um nome mais de família e Furriela foi o nome que me chamam mais de Furriela no ambiente de trabalho. Você está mais acostumado com Furriela? Furriela. Então eu vou chamar Furriela. Então vamos lá. Furriela, o que motivou você seguir a carreira de advogado? Você estava falando já no começo, né? Sim. Bom, eu, desde a época do colégio, a gente começa aquela definição, né, da carreira a seguir. Prestei vestibular em várias áreas. Cheguei a fazer 2 cursos universitários ao mesmo tempo. Um em administração e outro em direito. Um de manhã e outro à noite. Que era uma loucura fazer 2 cursos. Parabéns. Mas aí, começando o direito, eu vi que era por ali que eu gostava. Tinha já bastante afinidade. A minha família também tem bastante gente que atua. Fui estudar direito e logo depois, como eu falei, terminando a graduação, a faculdade aqui, eu fui estudar nos Estados Unidos. Você se inspirou em alguém para tomar essa decisão? Seu pai é advogado? Meu pai não, meu pai é empresário, mas o meu irmão mais velho é advogado, que depois se tornou até meu sócio, né? E funciona, a sociedade funciona. Legal. Às vezes com família não é legal, mas ali funcionou bem. Ele é meu irmão mais velho, às vezes acha que a gente é o mais novo, mas funcionou. Está funcionando a sociedade. E aí o que acontece é que, como eu gostava bastante de questões internacionais, eu achei um caminho bem bacana, que é o direito internacional. Concilia a parte jurídica, mas tem essa parte de negócios no exterior e até mesmo parte política. Acho que isso que me cativou mais. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa trajetória profissional de direito? Como era direito internacional, uma coisa gozada. Hoje em dia já é uma área consagrada. Quando eu estava estudando e busquei esse mestrado, foi esse mestrado que eu fiz nos Estados Unidos que me levou para a área, porque na graduação não vai, você estuda o geralzão. Então aquilo me levou a isso, e depois eu fui trabalhar numa organização internacional. Aquilo era novidade assim extrema no Brasil. Tanto é verdade que tem uma edição da Folha de São Paulo do ano de 2000,
profissões de futuro. E eles acabaram me entrevistando. Eu era muito jovem, como uma área super novidade. Então, acho que o primeiro desafio profissional que eu tive foi atuar numa área que não era comum no Brasil. No Brasil era comum advogado criminalista, civil, essas áreas mais antigas, né? Mas internacional era uma grande novidade. Hoje em dia ainda tem muita coisa por fazer nessa área. O Brasil ainda precisa se internacionalizar mais. Mas na época, imagina 20 e poucos anos atrás, a mais até de 25 anos atrás, era muito novo isso no Brasil. Você pode falar um pouquinho? Eu não entendo. O que é o direito internacional? Você cuida do quê? Bom, tem duas formas. Existem várias formas de atuação, mas tem duas principais. Ou você trabalha com governos, que é a parte de direito público. Então, você tem uma atuação de representação de órgãos governamentais, ou você atua para empresas, né? Então, quando você atua para empresas, elas têm que se constituir uma filial no exterior, uma subsidiária, abrir a empresa no Brasil, fazer acordos entre empresas de países diferentes, e tem muita questão jurídica para resolver. Então, essa parte privada é a que eu mais atuo na advocacia, não trabalho em nenhum órgão do governo, então eu me desenvolvo por aí. E tem outras áreas, né? Direitos humanos também, questões para quem quer atuar mais numa área humanitária. Mas em termos de negócios, tem a pública e a privada para as empresas que tenham assuntos no exterior. Ah, entendi. Antes de você tomar a decisão de direito, você fazia o quê? Bom, eu estava na faculdade, eu era estagiário, né? Ia muito no fórum, que, aliás, hoje em dia vai ser pouco, os processos são eletrônicos, quase todos eles, né? Você acha que isso é melhor? Olha, eu sinto falta dessa questão de ir no fórum, porque até para despachar com o juiz, hoje em dia você despacha, você trata de alguma questão, faz uma audiência, uma sustentação no tribunal, quase todos eles agora já estão na forma virtual. Então abre um ambiente tipo um Zoom e lá você faz as colocações. Então pouco se vai presencialmente agora. E um processo você tinha que ir lá no fórum, umbigo no balcão, pedir para o cartorário abrir o processo, analisar, ver o que tinha de novidades, né? Então esse manuseio praticamente acabou só para processo antigo. Os novos você abre, o advogado tem a sua habilitação, ele abre e analisa ali. Então acho que esse contato pessoal a gente perdeu um pouco, né? Diminuiu, e eu era muito a favor, ainda sou, de ir lá tentar convencer juiz, desembargador, falar com o promotor de justiça, mesmo no âmbito civil. Mesmo que não seja criminalista. Mas no online você também não tem essa oportunidade? Tem. Abre a janela, a gente fala, mas eu acho que aquela proximidade faz diferença. É mais fácil o juiz falar não. Eu acho que sim. E ele fica também numa posição mais confortável, né? Acho que sentar lá, abre o processo junto, analisa. Eu acho que essa questão ainda tá para resolver melhor no Brasil. Você foi diretor da FMU, da parte da Faculdade de Direito, que é uma faculdade renomada. O que você falaria para esses novos advogados que estão surgindo, que tem só essa questão online agora? Porque assim, o que mudou? É um ótimo ponto, né? Quando eu dirigi a faculdade foi em 2017 a 2018. Antes de me tornar reitor. E acumulei a direção também de outra, que é da Anhembi Morumbi, que é uma faculdade super renomada. Eu fiquei ao mesmo tempo com os dois cargos, o proprietário das empresas era o mesmo, me chamou para um... Eu já pensei que você ia ter 2 salários. Isso não aconteceu. E depois me convidou, né, para eu assumir a outra também. Até porque o curso da FME é muito maior, da Anhembi é excelente, curso excelente. Então foi uma experiência bem bacana. Mas o que a gente percebe na juventude da época era mais ou menos a de agora, né? Porque essas questões estavam acontecendo no momento. O que eu acho é que o jovem ele tem que se ambientar também a essa questão de manter a relação pessoal. Eu acho que essas tecnologias estão afastando do mundo real e das relações pessoais. Então eu acho que é importante que eles sigam nessa trajetória de utilizar as tecnologias. Olha só, nesse caos que é São Paulo de trânsito, a gente tem um favorecimento de usar a tecnologia, agora não pode se afastar da realidade. Então, a gente já viu casos de advogados jovens que, ao despachar, não têm a mesma postura, não usam as mesmas expressões, não usam a mesma vestimenta. Então, é um pouco de fuga, né, da realidade por não ter o contato pessoal. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, acho que é a dica que eu dou para quem é jovem, está estudando ou está começando na carreira também. Mas a gravata ela foi esquecida, né? Ou não?
Ainda se usa bastante na hora que vai ter uma audiência. Uma audiência. Ainda é recomendável, né? Mas eu já vi casos de alguns profissionais que ficam só com a camisa, como eu estou aqui. Com o paletó. Com o terno, com o paletó. Mas ainda é indicado que se continue dessa forma. A mulher também, uma roupa mais formal, um tailleur, algo assim. Quais são as suas metas principais como vice-presidente da FMU hoje? Não, vamos falar um pouquinho da sua liderança como reitor. Essa foi incrível a oportunidade, né? Porque eu estava sempre no mundo do direito, como advogado, professor de direito que eu falei, mesmo no exterior, e aí eu assumi a direção de escolas de direito, então tudo nesse âmbito. Quando eu virei reitor, o curioso é que eu tive que assumir 91 cursos. Então veio medicina veterinária, psicologia. Caramba! Veio um universo de cursos, engenharia, tudo que você possa imaginar. A FMU é uma instituição muito grande, né, muito importante, tem 56 anos aí no mercado, né? Então ela foi construindo essa trajetória. E aí vieram todos os cursos, tinha que entender essas áreas tão diversas, tão diferentes, né? E aí tem muita peculiaridade, né? Você vai formar um profissional da área da saúde, ou da área técnica, de engenharia, ou de TI, que é uma das áreas do momento, né, que está bombando. Está bombando. É completamente diferente de uma área de humanas, ou por geografia, de história, mas foi muito produtivo. Então, eu fiz uma reforma administrativa na instituição, porque o que eu imaginei? Né? Não dá para 91 coordenadores de curso falarem direto comigo de áreas tão diversas. Então, o que eu fiz? Eu aglutinei em áreas e pus um diretor entre os coordenadores que cuidam do dia a dia e eu. Então, tinha o diretor da área de engenharia, outra, né, da área de saúde. Então, aí eu criei uma pirâmide e aí a gente conseguiu conciliar. E aí, quando eu falava com uma área, o diretor acompanhava. Depois, obviamente, também a gente vai estudando, vai se preparando para conhecer. Mas foi um desafio muito grande e um dos objetivos que eu tinha, tenho bastante orgulho, isso que me levou até a outras promoções, é que a FMU era uma instituição muito boa, mas ela tinha uma nota mediana com o Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação ele fiscaliza por cursos e a instituição toda. E eu sou muito a favor de que fiscalize mesmo. Tem gente que acha ruim, mas tem que fiscalizar, é um acompanhamento de qualidade. Ele manda um fiscal, como que funciona? Ele manda uma equipe de professores que ele envia de outros estados, vão de 2, 3 ou a 5, depende do tipo de avaliação que é feita. E eles passam um pente fino em cada curso ou na instituição toda. E ao final sai um relatório muito grande, muito complexo, né? E sai com a nota que a instituição teve. E aí a nota era mediana 3, vai a 5. Durante a minha gestão a gente levou para a nota máxima, a nota 5. Então foi uma grande conquista, mas não foi minha só não, porque o que acontece é que eu chamei esses diretores, coordenadores, a gente se envolveu 119 pessoas, falamos, vamos mudar essa página. A instituição é excelente, a gente precisa contar o que a gente faz, mais do que fazer outras coisas. Todo dia é um dia de novidades, de inovação na instituição. A gente fez esse trabalho bacana, chegou nesse resultado em 2020. Parabéns, hein? Você criou o NAP, né, na qual eu também sou muito grato, e você também teve um trabalho com refugiados. Queria que você contasse um pouquinho sobre o NAP e esse trabalho de refugiados. O NAP foi uma experiência incrível que a gente teve. E também a gente tem que agradecer pessoas competentes que a gente traz, né? Eu convidei a Denise Marchesoni, uma profissional de mercado incrível que conhece a parte de educação inclusiva. Então eu falei, essa é a pessoa. Então criei o departamento, ela virou diretora, a gente montou obviamente uma equipe de psicólogas e a gente falou, a gente precisa ter um departamento para apoiar... Foi ideia sua isso? Foi. A gente tem que apoiar as pessoas que vêm aqui para a instituição. Você precisa ser aplaudido de pé. Imagina. Verdade. Para trazer... Não, a gente tem que incluir as pessoas. A sociedade ela é heterogênea, ela é complexa. Qualquer tipo de inclusão que a gente possa imaginar. Depois até vou contar umas experiências bacanas que a gente teve nessa inclusão, mas foi bacana que a gente fez. A gente criou um departamento para apoiar todos aqueles que tivessem alguma necessidade especial, de qualquer gênero. Qualquer gênero. Né? E, além de apoiar, receber, acolher, criar políticas. Então, a gente tem política para deficiente visual,
Fizemos lá um convênio com a Dorina no Rio, que é uma instituição das melhores que tem do terceiro setor. Fizemos em várias áreas, políticas e cartilhas, né, manuais para orientar os alunos. Olha, você que não tem essa necessidade, tem que apoiar quem tem. Com isso, a gente mandou, por exemplo, um aluno deficiente visual para um intercâmbio com bolsa da FMU. Ele ficou 15 dias na Europa estudando, ele e outros 19. Os 19 alunos o ajudaram lá. Nossa. Porque fizemos uma orientação com todo mundo. A gente mandou também um professor junto, um apoio da instituição. Mas acho que mais do que isso, o ambiente tem que ser propício. A instituição... Acolhedor, né? Acolhedor, a gente treina as pessoas, a gente põe pessoas preparadas para isso, né? Mas eu acho que também os outros alunos. E funcionou super bem, né? Tanto é que esse aluno deficiente visual ele quis falar com os nossos professores num evento que a gente reúne todos e quis contar a história dele e fala do apoio dos outros estudantes. Então, foi incrível, né? Então, a gente criou esse departamento para isso. E tem questões, às vezes, pontuais, psicológicas, alguém que esteja passando por um momento difícil. A gente teve a pandemia que abalou com o isolamento social muitas pessoas, professores, inclusive. Mas também essas políticas para grupos diversos foram muito importantes. E olha, você vê que interessante, não era o que a gente queria e veio. Veio um marketing positivo para a instituição. Quando veio a visita do Ministério da Educação, eles olharam a parte técnica de toda a instituição, mas também a gente pontuou por ter esses programas. Sim. Você vê, não é o que a gente almeja, mas vem muitas coisas positivas junto. Viu espaço na mídia, teve uma reportagem enorme na Globo sobre o nosso programa que a gente traz refugiados e fornece um treinamento gratuito para eles. Porque é uma coisa que não te dá dinheiro, né? Porque Exato. Então, às vezes vira um custo, né? Exato. A gente tem, viu? Mas eu não gosto de falar disso porque eu acho que a gente tem que ter. É o que eu falei de avaliação. Logo que um grupo americano comprou a FMU, me mandaram para o exterior para visitar 3 países. México, Peru e Chile. Visitei instituições lá. Por que a FMU não é mais do brasileiro? Não é mais. Foi vendida em 2014 por um grupo e depois para outro. Esse grupo, quando me mandou para o exterior, era para conhecer outras faculdades que eles eram donos para trazer modelos para cá. Eu fui também visitar a parte de regulação. Eu falei, não, é a gente que tem que contar para os outros, né? A regulação. São de governo mesmo que o Brasil tem, de Ministério da Educação. Tem que regular, tem que cobrar e a gente tem que trabalhar para atender. E detalhe, dá para ter resultado financeiro positivo com isso. A gente atendendo a sociedade e tendo lucro, não tem problema nenhum em relação à parte econômica. O que tem é que a gente tem que fazer o nosso papel para a sociedade. Sensacional. Quais são, como você vê o papel da FMU na educação brasileira? Bom, ela tem 56 anos, né? Conforme eu mencionei, é uma instituição de longa trajetória, formando nas mais diversas áreas, formando com excelência. Tem já muito ex-aluno virando professor nosso, né? Tá cheio lá de ex-alunos, né? Eu encontro muitos ex-alunos ainda. Outro dia fiz audiência, a juíza era formada comigo, né? Até a gente brincou lá, olha, eu não te reprovei, né? Porque senão podia prejudicar meu cliente lá. Mas é gostoso, né? Esse ambiente, essa circulação. Então, a educação no Brasil ela tem um papel transformador. Ela tem um papel de ascensão social para quem é menos favorecido. É a grande porta de entrada nas oportunidades. E ela tem um papel que eu acho que os governos brasileiros, não só o atual, o anterior e os futuros governos têm que ter em mente, que a gente não vai desenvolver a economia do Brasil por completo enquanto a gente não formar melhor o país. Né? Então, tem muitas pendências de educação. E eu acho que instituições como a FMU e outras de excelência, elas dão a sua cota, né, de construção de um país, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento da sociedade. E quais são as próximas metas como vice-presidente da FMU lá? A gente teve essa questão de melhora de qualidades, que é constante, é um acompanhamento constante. Nós temos, como todo tipo de empresa, uma questão de rentabilidade, né? Porque o mercado ele é competitivo e o mercado da educação superior ele passou por momentos difíceis junto com o país.
né, com as recessões do final do... Não do começo, né? Começou bem, mas depois no final da presidente Dilma a gente teve momentos recessivos difíceis. Houve uma redução muito grande do financiamento para os estudantes, que é o FIES. Né? Então, tudo isso fez a gente readequar. Mas tem uma boa notícia, né? Houve uma estabilização e o setor voltou a crescer, o setor da educação superior. Então, acho que a gente tem aí a meta de prosseguir, né, no crescimento da instituição e como também há a possibilidade do ensino à distância, oferecer a qualidade da FMU no Brasil inteiro, já que presencial é só em São Paulo. E é online? É online. Essas que são nos outros estados são online. Mesmo esses quem mora em São Paulo, dá para fazer online, né? Dá para fazer. Dá para fazer e melhorou muito o ensino à distância. A regulação foi melhorando, as instituições foram aprendendo a trabalhar com isso. A pandemia empurrou mais ainda nesse sentido. Então, acho que houve uma perspectiva assim, de crescimento nessa área. Você acredita na qualidade do aluno aprendendo online? Eu acredito. Agora, tem coisas que eu recomendo que seja presencial. Né? Por exemplo, alguns tipos de pós-graduação, para fazer aquele networking com os colegas em sala. Importante. Agora, a graduação, não todos os cursos. Acho que tem cursos que ainda tem que ter uma melhora tecnológica para que eles possam ser oferecidos. Mas a gente teve experiências muito boas, principalmente nessa parte de ensino tecnológico, para esse pessoal que trabalha com TI, etc. A experiência tem sido boa, até porque eles têm muito interesse em aprender bem e depois para se desenvolver para o mercado de trabalho. Eu te perguntei isso porque não tem aqui. Eu presenciei algumas pessoas que vai lá, assiste a aula com a câmera fechada, tá, mas não tá. Então não sei se a qualidade é a mesma, entendeu? Aí o cara só quer o diploma, né? Geralmente parece que o cara precisa do diploma. Mas as avaliações acabam segurando. Eu tinha essa impressão também, mas eu acho que a gente também tem que imaginar que o estudante universitário está num outro momento da vida dele. Né? Para outros níveis de ensino fundamental, ensino médio, que, aliás, são os grandes problemas do Brasil, se quiser até explicar um pouco sobre isso, mas o que a gente percebe é que quem chega no âmbito universitário também tem que ter uma carga de responsabilidade para si próprio. A sua má formação vai colocá-lo mal no mercado. Né? Então, eu contei alguns casos aqui, né, dessa que é juíza, outros ex-alunos aí bem-sucedidos, né? Mas aí foi porque se interessaram pelo estudo, se interessaram em aprender. Aqueles que não tiverem interesse, eu acho que acabam não se formando. Quais são as tendências hoje no campo de direito que você considera mais relevante? Bom, que a gente tem até cresceram alguns ramos bem interessantes. O direito eleitoral, já havia uma tendência no Brasil, mas com essas regulamentações todas, com esse momento que o Brasil também vive, muitos profissionais têm se desenvolvido em direito eleitoral. Ainda tem que ainda tem muito que se desenvolver, que é a área de direito ambiental. Apesar de já não ser nova, tem muita regulamentação surgindo, tem muito desafio para as empresas. Eu acho que essas são, e direito internacional, conforme eu mencionei, porque cada vez mais as empresas estão se internacionalizando. Então, as demandas surgem num volume maior e ainda tem poucos profissionais nessa área. Em relação ao direito, tem alguma coisa que o senhor gostaria de destacar que eu não perguntei ainda? Eu acho que é o uso das tecnologias, né? O uso das tecnologias, a gente percebe ainda que, principalmente, os integrantes do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, eles estão também aprendendo a utilizar esses recursos, né? E isso poderia, eu acho que em algum momento vai, favorecer com que os processos andem mais rápido, porque tradicionalmente no Brasil, principalmente em São Paulo, que é um estado com mais população, há uma demora muito grande no trâmite dos processos, das ações judiciais. Então, acho que a tecnologia podia favorecer isso, né? Que os processos andassem mais rápido, que as pessoas tivessem decisões mais céleres, mais rápidas. Então, acho que isso ainda está para se desenvolver, mas acho que isso vai vir. E o Poder Judiciário, a gente conversa bastante com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com alguns desembargadores, eles estão sensíveis a isso e eu acho que eles vão apostar
nos próximos anos nesse tipo de situação, o que vai favorecer toda a sociedade. Você já deu aula? Bastante. Você fala muito bem. Bastante, dei muita aula. E você sabe que tem uma coisa gozada, né? Outro dia eu fui almoçar com um advogado aqui em São Paulo, sócio num escritório bem grande. Ele trabalhou comigo há 28 anos atrás. E há 27 que a gente não se falava. Ele pegou, me mandou uma mensagem no LinkedIn, que ele nem meu celular tinha mais, apesar de ser o mesmo número. Ele pegou, me mandou uma mensagem, falou, putz, Furriela, vamos marcar um café, né, um almoço. Fomos almoçar lá no Varanda, inclusive é que são seus colegas. Sim. Ali do JK. Fomos almoçar lá, falamos dos velhos tempos, etc. Ele falou, puxa, você era estagiário tão tímido, né? Agora como que você fala bastante, não para de falar, né? Dá aula, né? Peguei e comecei a dar aula. Quando eu voltei dos Estados Unidos desse mestrado, eu falei, eu quero advogar, eu vou arrumar um lugar para dar aula. Aí fui dar aula na FMU, e 22 anos. Fiz carreira, ocupei todos os cargos lá. E o gozado é que com ele também estranhou, né? Porque ele me conheceu em outro momento, né? Mas dar aula favorece bastante, a gente fica... Nossa, você fala muito bem. A gente disfarça a timidez, na verdade. Né? Você é tímido? Bastante. Mas acho que dar aula me ajudou a... Você tem que falar em público, a sala de faculdade é grande, as perguntas são difíceis, né? Porque é uma garotada já, não é de colégio, né? Quando você deu aula, assim, teve algum momento difícil? Olha, eu tive bastante sorte, né, com isso. Acho que isso eu aconselho a muitos profissionais, né? Você tem que ter paixão pelo que você faz. Você tendo paixão, vai. Né? Eu tinha paixão por advogar, até contei um pouquinho aqui, e eu queria muito também dar aula. E fui dando aula que me levou, imagina, a ser reitor de uma instituição. Isso vai me dar orgulho sempre. Muito. Né? E fora que foi minha família inteira na posse, teve posse. Imagina para os pais... para o meu filho, para minha mulher. Nossa, um reitor em casa. Não, bacana, assim. Não estou falando do lado de status, não. Acho que de um lado bacana mesmo, de... Né, mas reitor, imagina... Você tem um envolvimento... Não é para qualquer um. E aí, com isso tudo me levou porque eu comecei a dar aula gostando de dar aula, né? Curtindo, queria ensinar, queria aprender com os alunos. Aprendi muito, fiz muitos amigos. Comecei a dar aula muito jovem. Então, hoje em dia, o pessoal é mais novo do que eu, mas já está na mesma geração, né? A gente vai ficando mais velho junto, fica depois todo mundo... 5 anos de diferença, fica todo mundo na mesma. E você lê muito? Leio bastante, eu gosto de ler, obviamente, livros jurídicos, né? O que você tem lido ultimamente? Mas eu gosto de ler também bastante literatura, né? Eu acho que eu gosto bastante de livros de assuntos variados, ficção científica eu gosto. Ah, é? Bastante. Né? Você leu Dom Casmurro? Li Dom Machado de Assis? Esses eu li mais na época da escola. Né? Porque agora você me lembrou... Gosto de José Saramago, o pessoal não gosta muito porque é uma loucura ler os livros dele, que praticamente não tem pontuação. Mas depois que você entende a lógica dele, que tem, né? E eu tive até a oportunidade de estar com ele nos Estados Unidos, foi numa sessão de autógrafos. Olha... dele, peguei autógrafo. Aí peguei livro para a família inteira lá com ele. Ele é da Academia Brasileira de Letras, né? E ele... Faleceu já, né? Faleceu. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Sim. Então, eu gosto bastante de ler, é uma coisa que eu curto bastante, mas tem uma leitura de lazer, assim, que são temas, livros variados. Eu li agora aquele do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, que ele fala da mãe dele, que originou um filme brasileiro que está para sair ou já saiu nos cinemas. Que legal. Que conselho você daria para estudantes de direito que aspiram a estar no seu lugar hoje? Bom, a gente tem que sempre insistir no estudo, né? É meu papel insistir no estudo. Mas olha, você sabe que não é só isso, né? A pessoa tem que batalhar, tem que ir atrás. Tem sempre aquele que era muito estudioso, não conseguiu sucesso, mas dificilmente na área do direito vai ter alguém que consiga sucesso sem ter estudado também, porque senão você não tem a base. Mas eu acho que são as duas coisas. Tem a base, né, de conhecimento, então bastante estudo, mas o que eu aconselho bastante, vai para uma sala de aula, que era o que eu fazia, interessado no que está sendo discutido lá, né? Os professores são muito interessantes, tem professores super competentes no Brasil, em todas as áreas, eu acabei conhecendo muitos, né? E aí curtir o que está aprendendo, pensar que é para você mesmo, que está te agregando conteúdo, você tendo o lastro, vai atrás, vai batalhar, vai ralar bastante, vai acordar cedo,
né? Que eu acho que são os conselhos bem antigos, mas eles funcionam. Ótimo. Agora eu queria te fazer algumas perguntas para você me responder, tá? O que você aprendeu dos seus pais? Olha, meus pais são imigrantes portugueses, né? E sabe, tem bastante coisa curiosa. Eu falo bastante com os meus irmãos sobre isso. Você também curte a cultura portuguesa? A gente não seguiu tanto, por incrível que pareça. Você não soltou nenhum hora pois. Não soltei hora pois, mas me chama Manuel. Eu me entrego. Aí eu já que era o nome do meu avô. Meus pais deram os nomes dos avós para os filhos, que também é bem característico, né? E eu gosto bastante da cultura. Fui muitas vezes a Portugal, desde os 3 anos de idade. Para Portugal. Para Portugal com a minha família, fui sozinho. Pô, se eu soubesse de trazer daqui uns bolinhos de bacalhau. Uma delícia. Lá do rancho português. Que é um ótimo restaurante também. Vou bastante. Adoro. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pega deles... Como a pessoa tem que ir para outro país, começar do zero... Né? Meu pai veio para cá em 50 e pouco. O Getúlio Vargas tinha acabado de se suicidar quando ele chegou aqui no Brasil, né? Há muitos anos atrás. Ele era muito jovem, né? Mas veio para construir um sonho, veio batalhar, e todos eles, ou quase todos eles, começaram do zero. Né? Então, acho que fica de exemplo para que a gente vá atrás dos nossos sonhos. Ele sempre incentivou: que área você gosta, vai fazer o que você gosta. Não quis forçar, olha, segue tal carreira, é só aquela porque é melhor. Né? Eu acho que há campo em todas as áreas para o sucesso, mas tem que ter uma relação de gosto e tem que ter bastante empenho, né? Então, acho que isso veio bastante dos meus pais, essa questão de ir atrás, de tomar bronca quando não estudava, né? Porque para eles o estudo era fundamental para os filhos, né? Formaram os 4. Quantos alunos você já reprovou? Olha, eu era bastante exigente, mas aí tem também uma experiência boa. Quando eu comecei a dar aula, eu falei: o que eu faço? Né? Vou ficar o odiado se eu exigir muito? Né? Como que eu doso isso? Pensa que não tinha dúvidas na minha cabeça, eu tinha muitas. É fácil a gente falar depois de fazer 22 anos que a gente dá aula, ou começou a dar aula, né? Então aí você vai com acerto e erro, ajustando as coisas. Mas, de qualquer forma, o que eu aprendi é que o professor exigente, desde que, obviamente, exija o que deu, né? Tem professor que inventa lá alguma questão que não ensinou. Não, você ensinou aquilo, você exige. Ser exigente causa dedicação aos alunos, faz com que eles se empenhem. E eu tive depois boas experiências, porque ali era um momento, como eu era só professor, que você percebia se o aluno gostava ou não do teu trabalho, porque ele te chamava para a formatura dele. E eu fui paraninfo várias vezes. Olha. Né? Professor homenageado, aqueles que eles chamam para colação de grau. Sim. Quem chama aqueles que estão lá, fora o reitor vai por obrigação de função, né? Até a gente brinca, ninguém convidou, mas vai, né? Mas aqueles que os alunos chamaram são aqueles que eles gostam. Eles não têm, naquele momento, que fazer média com ninguém. É total e livre e espontâneo. Quando eu vi que eu comecei a ser chamado... Não precisa fazer network. Não tem, ali não tem. Eu falei: poxa, que bacana, né? Eu acho que eles entenderam o recado, né? De que precisam estudar e que a gente exige isso. Legal. O que você pensa do casamento? Olha, eu tive altos e baixos no meu, acho que todo mundo, né? Faz 11 anos, até você chegou a conhecer minha mulher, a Daniela, Sim. Que é uma profissional também admirável, né? Ela atua na área de direito de família e sucessões, é advogada também, né? Sim. Mas é uma área diferente da minha. Mas ela também milita a favor do direito das mulheres, do direito dos idosos, das crianças, né? Ela tem um papel também com a sociedade. Mas eu acho que é importante, eu acho que é uma sociedade, eu acho que é um momento onde você tem com quem compartilhar as suas questões, e é o apoio que você tem, né? Todos nós passamos aí por questões difíceis. Até falei, o ano passado acabou falecendo meu pai, a minha mulher me deu um apoio incrível naquele momento. Fez um ano, Fruela, uma paixão. Bom, deixa eu pensar aqui. Não vou falar futebol, aí que vai muito no... Mas você é corintiano? São Paulino. Ah, São Paulino. E como todo o pessoal da colônia, a gente também torce para a Portuguesa, né? A gente brinca que todo mundo torce para a Portuguesa de Desportos, né? Mesmo quem seja outro time, né?
Mas, de qualquer forma, eu acho que eu gosto bastante de viajar, paixão. Acho que essa parte internacional, né, curiosidade sobre outros países, outras culturas, eu acho que isso sempre me motiva a ler, a estudar. Legal. Então, algo que eu gosto bastante, que eu curto bastante. Um lugar. Um lugar, deixa eu pensar aqui. Aqui no Brasil, vamos pensar aqui. Eu acho que o nosso litoral aqui de Ilhabela, ali, Você litoral gosta? norte, bastante. Legal. Um desprezo? Olha, eu desprezo a arrogância. Eu acho que as pessoas, elas adquirem uma posição na sociedade, né, independente de qual seja, elas têm que continuar pensando nos outros, têm que procurar dar oportunidade para as outras pessoas. Eu ouvi algumas histórias, né, antes de ser professor, de que os alunos não são interessados, de que não querem estudar. E eu vou falar bem a sinceridade para você, não foi o que eu vi na minha vida. Eu vi um outro que não queria, eu vi um outro desinteressado, mas eu vi um monte deles interessados, né? Então, há uma aposta nos outros seres humanos. Eu acho que é uma posição um pouco de arrogância de quem tem um conhecimento, achar que aquele que está tentando obter, o estudante, né, o aluno, ele não vai chegar lá, ele não vai conquistar nada, ele não é interessado, ele não é dedicado, não foi o que eu vi em muitas situações. Então a gente tem que apostar nessa juventude, nessa garotada. O que você não faria de novo? Deixa eu pensar aqui, o que eu não faria de novo? Olha, tá difícil aqui, hein? Não. Tá difícil. Vamos pensar aqui, o que eu não faria de novo? Se tem alguma coisa, não sei. Não, de repente não tem. Não, acho que não, viu? Eu acho que, se for aí, eu vou pescar alguma coisa muito pontual, né? Como eu falei, né? Eu procurei seguir as minhas paixões na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu queria ter um filho, tive, né? Queria casar com alguém bacana, deu certo. Então, acho que não tem nada assim. Grandes arrependimentos não tenho, não. O que você diria... Hoje está com quantos anos? 52. Você é jovem ainda. O que você diria ao Fuela se você encontrasse ele aos 30 anos? Deixa eu pensar aqui. Olha, o que eu falaria para ele? Olha, eu acho que eu estava num momento de muita dedicação de trabalho, né? Ainda tenho, mas eu acho que tem esse ponto, sim. Eu acho que eu teria aproveitado um pouco mais a vida em certos momentos. Curti bastante, mas eu acho que eu fui muito Caxias em vários momentos da minha vida aí. Acho que aproveitar um pouquinho eu também teria feito parte melhor em certas situações. Eu acho que eu sacrifiquei algumas coisas em prol de dedicação ao estudo, ao trabalho, né? Então acho que tem que botar um pouquinho de lazer na vida da gente. Acho que eu dosei um pouco errado aos 30 anos. Muito bom. Bom, como você foi professor, liderou com muitos jovens, eu acho que você é um cara criativo. Então, aqui é o seguinte, você vai jogar esses dados e você vai me contar uma história, tá? Então, pega aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver como que você tá de criatividade. Aí, vamos lá. O que tem aí? Opa, vamos lá. Aqui, do castelo para casa olha só, hein? Aqui é o seguinte, então essa aqui para mim... Não, primeiro você vê tudo. Tudo, vamos lá. Tudo, um castelo. Também outro castelo aqui, mas esse aqui tem... Uma ideia. Uma ideia. Aqui paz. Paz. O que é isso aí? Você que tem que interpretar. Tá, uma mulher aqui, mas vamos lá. O que é isso aí? Tá, você que tem que interpretar. Tá. É Natal, né? Esse aqui é de Natal, Tá certo. Esse... Tá chegando. Esse aqui tá com as mãos no bolso aqui. Vamos lá. Bom, acho que é o seguinte aqui. Vamos lá. Aqui é um cara que ele não sabe separar, mas tem que saber separar o trabalho de casa, né? O ambiente do trabalho, o castelo, onde ele exerce aí alguma atividade profissional. Chega em casa, ele volta para ele. É o mesmo ciclo, né? É o mesmo ciclo, ele não sabe separar as coisas, né? Então tem que saber separar as coisas. Aqui o castelo, neste caso aqui, eu vejo como a casa da gente e não como um ambiente de trabalho, né? E a casa da gente é o ambiente principal, é o lugar do acolhimento, é o lugar que a gente tem ali para a oportunidade de desabafar com quem está na casa da gente. É isso. E não para a gente levar, né, os problemas
e continuar como no primeiro, achando que é tudo a mesma coisa. Ali é o nosso oásis. Eu acho que esse aqui é apesar de ser um castelo no seu oásis, acho que é isso aí. Uma ideia, eu acho que a gente vive um momento, aí tem inteligência artificial, várias novidades tecnológicas, né? Eu estava achando que eu não ia ver nada de novo depois dos anos 90, que teve tanta novidade com a internet. Mas ainda tem muita coisa por vir. Então a gente tem que, acho que aqui, observar quais ideias a gente vai ter e como a gente vai usar a tecnologia, né? Aproveitar. E a paz também em relação à tecnologia, eu acho que é o seguinte, acho que tem que sempre ter em mente que não pode dar mau uso à tecnologia. Né? Então a inteligência artificial pode tirar a oportunidade de muita gente ou criar. Então aqui tem que ter isso em mente. O mau uso da tecnologia não pode ter, tem que ser pacifista. Aqui uma mulher, eu acho que cada vez mais elas adquirem importância na sociedade. Né? Essa questão igualitária é uma pauta de sempre. Eu sempre trabalhei com muito mais mulheres do que homens sob a minha direção. Quando eu era diretor, a reitora era uma mulher incrível, até hoje é minha amiga. Então, acho que a gente tem que se preocupar sempre com essa questão de igualdade de gênero, igualdade social. Está chegando aí o Natal, e aí eu acho que vai sempre aquele recado antigo, né, que a gente ouvia desde criança, que é o momento da confraternização. Né, acho que é um apanhadão, mais do que Ano Novo até, eu acho, sabe? Eu acho que o Natal tem uma importância mesmo para quem não é cristão, não é religioso, acho que esse nem é o ponto. Mas é um ponto do final de ano você fazer uma reflexão, ficar junto com o pessoal que você curte, né? Fazer a festa, uma comida gostosa para todo mundo comer. Acho que é legal. E aqui talvez mão no bolso, né? Mão no bolso é que a gente não pode ter, né? A gente tem que ter atitude. Muito bom. Né? Não pode ficar parado, tem que se movimentar sempre, né? Curtir um pouco a vida, que foi quando eu falei dos 30 anos, meu arrependimento aí. Sensacional, muito bom, Fuela. Queria agradecer a sua participação, foi uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, parabenizar o trabalho que você faz. Muito obrigado. Você gera contato entre as pessoas, gera oportunidade, gera amizades. Sim. Tudo vem por conta da tua atuação. Todo mundo tem que saber disso. Muito obrigado. Isso é importante para todos, né? Muito obrigado. Para todo mundo. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!